Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Vim aqui fazer uma aula dica para vocês, tá? Uma aula dica para quê? Segunda fase da UFO vai acontecer agora nesse final de semana, tá? Então eu escolhi alguns assuntos que eu considero importantes e eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vou comentar todos, vou mostrar a teoria de todos, não vou resolver exercício, porque a gente não tem muito tempo, né? Tá um pouco em cima da hora. E eu fiz esse vídeo realmente para tentar ajudar o pessoal aí de última hora. Então, se você precisar de exercícios, eu montei uma lista também. É só deixar o seu contato que eu mando um e-mail para você, tá? Com essa lista de exercício e com a resolução comentada ainda, se você quiser. Beleza? Espero que você goste. Se você gostar no fim do vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para dar aquela força. Demorou? Vamos pro vídeo então? Partiu, vamos lá! E aí pessoal, tudo bem? Primeiro assunto então é sobre circunferência, tá? Circunferência na geometria analítica. O que é mais importante? O que a gente precisa lembrar? Vamos lá, ó. Que eu tenho a minha circunferência com centro no ponto C, tá? Esse ponto C ele tem coordenadas x0 e y0, tudo bem? Então, e também, né, o raio dessa circunferência. Até aí tudo bem. O que eu vou ter que lembrar já direto? Equação reduzida da circunferência, né? X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Beleza? Essa é a equação reduzida. E se eu quiser a equação geral da circunferência? Você vai apenas desenvolver a equação reduzida, certo? Aí desenvolveu, igual a zero, você tem a equação geral. Beleza? Se o exercício já te der a equação no formato geral, como que eu identifico algumas coisas? Ó, forma geral da equação, basicamente essa daqui. Aqui eu fiz uma condiçãozinha de existência, só para a gente identificar, tá? Eu tenho ax² mais by² mais c vezes xy mais dx mais ey mais f, que é o termo independente, igual a zero. Só que o que você precisa ficar atento? Aqui, ó, o A e o B, para ser equação de circunferência, eles têm que ser iguais, tá? Então, esses dois coeficientes aqui, eles têm que ser iguais, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda, aqui eu falei do C vezes XY. Esse termo aqui, ele não existe na equação de circunferência. Por isso que o C, ele tem que ser zero. Então, essa parte aqui, ela vai sumir, tudo bem? E aí, ela não vai aparecer lá na equação geral da circunferência. Quando você desenvolver essa reduzida, você não vai ter esse termo. Beleza? Tranquilidade? Olha só. Então a gente vai ter basicamente essa equação aqui, ó. Eu falei que o A era igual ao B, então eu coloquei aqui, ó. ax² mais ay², tudo bem? Aí o C tinha sumido, né? Ficou dx, ey e o termo independente f. Tudo bem? Então essa seria a equação geral. Igualou a zero é a equação geral. Certo? O que mais que a gente precisa lembrar? Centro da circunferência. O centro da circunferência a gente viu aqui que é x0, y0, tem essa coordenada. Só que como eu encontro, se caso ele me der as equações? Na reduzida é fácil, né? Na reduzida ele já está aparecendo aqui, ó. Tudo bem? Agora, na geral, como que eu encontro? Na geral, você vai vir aqui, ó, ver quem acompanha o x, tá? No caso aqui é o d, coeficiente d. Quem acompanha o x, você vai pegar esse valor e dividir por menos 2. Olha aqui, ó. x0, então, o x do centro, vai ser esse coeficiente que acompanha só o x, hein? x² não, só o x. Vai ser esse coeficiente dividido por menos 2. E o y do centro, que é o y0, vai ser esse coeficiente que acompanha o y sobre menos 2 também. Então é só lembrar que divide por menos 2. Quais coeficientes? O que acompanha o x e o que acompanha o y. Assim você vai ter a coordenada do centro. Beleza? Então se ele te der uma equação na forma geral, você já consegue encontrar o centro. O que mais que eu preciso? Raio da circunferência. Como que eu encontro esse raio dessa circunferência? Vem comigo, ó. Raio da circunferência parece difícil, mas não é. Você tem já o centro, né, que você conseguiu identificar aqui. Você sabe a coordenada do centro, x0 e y0. Aí você vai fazer o seguinte.
pega esse x0, eleva ao quadrado. Pega esse y0, eleva ao quadrado. Soma os dois e subtrai o f. Quem é o f? É o termo independente. Ele não depende nem de x nem de y, tá? Então ele vai estar aqui sozinho. Subtrai ele e aí dessa conta você tira a raiz. E assim você vai encontrar o raio. Tudo bem, pessoal? Então só relembrando algumas coisas importantes aqui, tá? Que pode aparecer na sua prova. Tudo bem? Sobre circunferência, lá da geometria analítica. Certo? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá então. E aí, pessoal, o próximo assunto que eu vou falar é equação de reta, tá? Vamos lá? Ó, equação de reta. Coloquei aqui o eixo x, eixo y, uma retinha para exemplificar. Dois pontos A e B com suas coordenadas. O B, x e y, o A coordenada x0 e y0. Coloquei também essa angulação aqui, ó, θ. Por quê? Porque eu já vou falar para você de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular aqui, ó, vou exemplificar com a letra M, tudo bem? E aí o coeficiente angular a gente encontra através da tangente. Um dos jeitos de encontrar, né? Tangente de θ, tangente desse ângulo aqui. Lembra só do seguinte, esse ângulo tem que ser com a reta e o eixo x, tá? Então é do eixo x até a sua reta. Essa angulação que a gente tem que pegar, tá? E aí é só eu fazer a tangente desse ângulo, eu já vou ter o meu coeficiente angular. Qual outro jeito? Outro jeito é você fazer pela variação, né? Aqui eu tenho a variação x0, né? X menos x0, que seria esse pedaço. E aqui eu tenho a variação y menos y0, tá? Se eu tiver dois pontos, então, da minha reta, né? Que passam essa reta, eu consigo fazer pela variação, tá? Delta y por delta x. Não esquece disso também, tá? O y lá em cima e o x embaixo. Então é y menos y0, x menos x0. Certo? Então eu posso falar que o M pode ser a tangente do ângulo, tá? Eixo x com a reta, ou o M também pode ser y menos y0 dividido por x menos x0. Beleza? Tranquilo? Assim a gente consegue encontrar o coeficiente angular, tá? Próximas coisinhas que eu vou falar para vocês aqui, ó. Equação fundamental de reta. A equação fundamental ela vem exatamente daqui, ó. Eu sei que o M é igual a isso daqui, então eu vou passar só esse x menos x0 multiplicando para lá. Aí fica essa equaçãozinha, tá? Y menos y0 igual coeficiente angular vezes x menos x0, tá? Então, com essa formulinha aqui, a gente tem a equação fundamental da reta. Beleza? Se você tiver, então, coeficiente angular e dois pontos, joga nessa equação. E aí você vai encontrar a equação da reta. A partir do momento que você encontrou a equação da reta, você pode deixar ela de algumas formas. Vou citar duas para vocês, tá? Uma delas é a geral. A forma geral da equação da reta é quando você iguala tudo a zero, tá? Então você jogou todos os valores aqui, fez a distributiva, tem a sua equação. Se você jogar todo mundo para um lado do igual, vai ficar igualado a zero. A partir do momento que ficou igualado a zero, você tem a equação geral da sua reta. Ah, se o exercício pedir de outra forma que ele poderia pedir para você, é a forma reduzida. A forma reduzida, o que eu faço? Eu pego essa equação, tá? Qualquer uma das duas aqui, e eu isolo o y. A partir do momento que você isolou o y, você tem a sua equação reduzida da reta. Tudo bem? Então são três exemplos aqui que podem aparecer para você, e esse daqui para a gente conseguir encontrar a equação da reta, né? Beleza, tranquilidade. Só para terminar, voltando a falar do coeficiente angular que eu tinha falado aqui, eu vou falar para você da inclinação, né? Se a sua reta é crescente, como que eu vou saber, né, esse coeficiente angular? Não preciso saber olhar direto para o gráfico. Se eu olho só para o coeficiente angular aqui, né? No caso, eu estou pegando a equação reduzida, ó, coeficiente angular aqui seria o A, tudo bem? Quem acompanha o x. Se eu pegar essa equação reduzida aqui e olhar para o A, se esse A for positivo, maior que zero, a sua reta é crescente, tudo bem? Se esse A for negativo, né, menor que zero, a sua reta é decrescente. Beleza? Ah, e esse Bzinho que você colocou? O B é o termo independente, né? O termo independente, quando você tem, cuidado, a equação reduzida, não posso pegar nenhuma das outras.
tem que ser a reduzida, a forma reduzida dela. Você tem esse B, e esse B, que é o termo independente, é onde corta o eixo Y, tá? Não importa o lugar, se é na parte positiva ou negativa, mas sempre vai ser onde corta o eixo Y. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo assunto, então? Vamos lá. Pessoal, o próximo assunto que eu vou falar para você é sobre função do segundo grau, tá? Função do segundo grau, uma parábola, tudo bem? Exemplificando aqui com uma parábola de concavidade para cima, tá? Eixo x, eixo y, tenho as duas raízes, né? x1 e x2 aqui, e eu tenho esse ponto que é o vértice, muito importante, tá? X do vértice e y do vértice, as coordenadas dele. Toda vez que o exercício pedir para você qual é o x que determina o máximo da sua função, ele está falando do x do vértice. Quando ele fala que ele quer saber o valor que maximiza a sua função, ou o valor máximo da função, ele está falando do y do vértice. Beleza? Como que eu encontro isso daqui? Na verdade, primeiro eu tenho equação dessa parábola. Parábola é do tipo ax² mais bx mais c, tá? Então eu tenho essa equação aqui, beleza? Só que essa equação, a forma fatorada dela, né? Ela é desse tipo aqui, ó. A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, tá? Primeira e segunda raiz, que estão aqui. Tudo bem? Então eu preciso lembrar dessa forma da função e dessa forma aqui, fatorada também, que ajuda bastante nos exercícios, tá? O vértice, que eu tinha falado, x do vértice, como que eu calculo? Menos b sobre 2a, tá? Sendo essa função aqui que eu vou pegar para calcular, tá? Ó, o b e o a são os coeficientes dele, tá? Menos b sobre 2a. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Se você não quiser fazer desse jeito, como que eu faço? X do vértice, se você tiver as duas raízes, o x do vértice está exatamente entre as duas. Então é só você somar as raízes e dividir por 2. Tudo bem? A média entre elas. E o y do vértice? A partir do momento que você tem o x do vértice, você pode pegar esse x do vértice e colocar aqui no lugar do x da sua função. Quando você colocar, substituir e fizer essa conta, você encontra o y do vértice. Tá? Duas formas de encontrar cada um deles, então. Tudo bem? Tranquilo? O que mais? Coeficiente. Tá? Esses coeficientes da minha parábola, A, B e C, que aparecem aqui, né? Ó, A, B e C. O que eu tenho para dizer? O que eu consigo identificar com eles? Tá? Só de olhar para a função. Eu tenho isso daqui, ó. Se for positivo, né? Não vou falar do A primeiro. Se o A for positivo, a parábola tem concavidade para cima, tá? Se ele for negativo, a parábola tem concavidade para baixo, tudo bem? A gente fala que se for positivo, uma coisa positiva é uma coisa legal, então ela está sorrindo, e uma coisa negativa é uma coisa triste, então ela está triste lá. Beleza? Com relação ao B, o B, todo mundo confunde, mas ó, é fácil, tá? O B, se ele for positivo, quer dizer que a sua parábola, ela corta o eixo Y subindo, tá? Então aqui, ó, minha parábola, ela tá cortando o eixo Y subindo, tá? Beleza? Poderia ter com ela com a concavidade para baixo e cortando esse eixo Y também subindo? Com certeza, tá? O braço dela, esquerdo no caso, ele vai estar cortando a parábola subindo e aí depois ela continua com esse comportamento descendo lá do outro lado. Beleza? Então se o B é positivo, corta subindo. Se o B é negativo, vai cortar descendo, tá? Então ela corta o eixo Y descendo. Tudo bem? Isso é fácil de identificar só olhando para os valores dos coeficientes na função que ele te der, tá? E o C? O C é o mais fácil de todos, né? O C é onde corta o eixo Y, onde exatamente ela está cortando, ó. Cortou aqui, então esse é o valor de C. Cortou aqui, esse é o valor do C da sua função. Tranquilo? Então se você olhar para os coeficientes e souber disso, já dá para identificar algumas coisas. Certo? O que mais? O delta, quando você tem a sua parábola, tá? Às vezes ele pede para você esboçar, ele não te dá isso daqui, tá? Como que eu esboço? Eu igualo isso a zero, faço Bhaskara, tá? Ou some produto, como você preferir, e aí eu vou encontrar essas raízes. Encontro as raízes, certo? E aí eu vou esboçar o meu gráfico lá. Porém, às vezes o exercício ele fala alguma coisa relacionada às raízes. Ah, o exercício pode falar, as raízes são iguais, as raízes são distintas, tá?
ou não existe raiz real, por exemplo, e aí isso está relacionado com o delta, tá? Quando o delta é menor que zero, as raízes são imaginárias, tá lá no campo dos complexos, tá? Então a gente não tem raiz real. Como que eu identifico isso olhando para o gráfico? É aquele gráfico que está flutuando, vamos dizer assim. Olha aqui, ó, ele flutua, ou aqui embaixo também, ou seja, ele não corta o eixo X, ele não vai interceptar esse eixo X, beleza? Quando o delta é igual a zero, as raízes são reais e são iguais, tá? Delta igual a zero, então as duas raízes da parábola, dessa função, né, elas vão ser exatamente iguais. Então é quando que eu identifico isso pelo gráfico? É só quando ela toca o eixo X, tá? Ela só está tocando o eixo X em um único ponto, por isso que as raízes são idênticas, tá? Beleza? E o último caso, quando o delta é maior que zero. Esse é o caso mais clássico de todos, que a gente sempre vê. Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Que é, por exemplo, esse caso que eu coloquei aqui, ó. Duas raízes, tá? Distintas, tudo bem? Então aqui, ó, duas raízes, cortou o eixo X, duas raízes, cortou o eixo X. Tudo bem? Bem tranquilo, bem rápido para você não perder seu tempo, mas são coisas que são importantes e você precisa saber para fazer uma boa prova. Beleza? Próximo assunto, vamos lá? Vamos, pessoal, para o próximo assunto, o assunto sobre fórmulas de contagem, a famosa análise combinatória, tá? Vamos lá, temida por muitos, mas vamos deixar fácil. Aqui eu tenho arranjos, vamos começar com ele. Arranjos diferem pela ordem ou natureza. Como assim? Um exemplo, arranjos de dois elementos com A, B e C. Então eu tenho no total 3 objetos, né? A, B e C, e eu vou agrupar de 2 em 2. Tá aqui, ó, A, B, B, A, C, C, A, B, C e C, B. Tá? Eu agrupei de 2 em 2 esses elementos. Ah, Vinícius, eu não gosto disso, eu quero fórmula. Então tá, se você quer fórmula, tá aqui. A fórmula do arranjo de n elementos tomados P a P, n fatorial dividido por n menos P fatorial. Joga na formulinha. Eu tenho 3 coisas no total, tá? Sempre é meu total e o quanto eu quero pegar. 3 coisas no total, tomadas 2 a 2. Então 3 fatorial dividido por 3 menos 2. 3 menos 2, 1 fatorial. 1 fatorial é 1, 3 fatorial é 6. 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 casos. Mas eu não gosto de fórmula, Vinícius. Faz de outro jeito. Beleza. Tenho 3 no total e eu vou pegar de 2 em 2. Então aqui, ó. Para a primeira opção eu tenho 3. Para a segunda opção eu tenho 2. A ordem importa? É isso que você tem que se perguntar. Se é um arranjo, a gente vai falar que a ordem importa. Arranjo, tudo bem? Se a ordem importa, você não vai dividir por nada. É só fazer essa multiplicação. E eu tenho 6 casos também. Fechou? Arranjo é isso então. Beleza. Vamos para a próxima. Combinação. Combinações, o que eu vou falar para você? Diferem pela natureza, somente, tá? Só pela natureza. Exemplo. Combinações de dois elementos usando novamente A, B e C. Aqui, ó, AB, AC e BC. Diferem pela natureza. Natureza como assim? AB e AC. Eu tenho elementos diferentes aqui, né? O A repete, tudo bem, mas o B é diferente do C. Então a natureza é diferente, tá? Diferente do arranjo, que aqui era ordem e aqui natureza. Beleza? Ah, eu quero a fórmula também. Tá aqui, ó. Fórmula de combinação. Combinação de n elementos tomados P a P. N fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Um pouquinho maior essa. Joga na fórmula. 3 elementos no total, mas vou agrupar de 2 em 2. Então eu tenho aqui, ó, 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2, 1 fatorial. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. 6 dividido por 2, 3 casos. Aqui, os 3 casos estão aqui. Tudo bem? Vinícius, novamente, eu não quero fórmula, eu quero fazer sem fórmula. Vamos lá. Eu tenho 3 elementos no total e eu quero pegar de 2 em 2. Então, para a primeira opção, eu tenho 3. Para a segunda opção, eu tenho 2. Beleza? Para aí. A ordem importa? Não, é uma combinação. A ordem não importa. Se eu pegar AB e BA, eu vou falar para você que vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho que dividir pela quantidade que eu tenho aqui, fatorial. Tenho 2 casos, 2 fatorial. 3 vezes 2, 6 dividido por 2 fatorial, que é 2. 3 casos novamente. E aqui estão os 3 casos. Beleza?
arranjo e combinação. Essas duas aqui são muito importantes. Teria que falar para você também da permutação, só que a permutação é fácil. O que você vai lembrar? Tudo que permuta é uma coisa que vai trocar de posição, tá? Permutou, trocou de posição. Então a palavra permutação lembra de troca, tá? Permutou, vai trocar. Qual que é um exercício clássico de troca? Anagramas. Anagramas são palavras que você consegue formar, tá? Com sentido ou não, trocando as letras de posição, tudo bem? Então quando você está trocando, você está permutando. Aí é só contar a quantidade de letras que você tem, por exemplo, no anagrama, tá? Palavra amor, 4 letras. Então é uma permutação de 4 coisas. 4 fatorial, 24 casos. Beleza? Não esquece disso então. Vamos pro próximo? Partiu! E aí, pessoal, mais um assunto muito importante. Qual é? Sólidos. Todos os sólidos para vocês, ó. Aqui eu tenho os prismas, tá? Eu vou começar identificando 2 deles que são os mais importantes, vamos dizer assim, o cubo e o paralelepípedo. O cubo, todas as arestas iguais, tudo bem? Chamei de A aqui minhas arestas. Diagonal do cubo, tá? Não confunda com diagonal da face, tudo bem? Aí o que eu tenho que saber calcular? Área total. A área total seria a área de toda a superfície, todas as faces. As faces são quadrados, né? Então eu faço a área de um quadrado e multiplico pelo total. Ele tem 6 faces. Então a área total é igual a 6A quadrado. Beleza? Volume. Volume é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado de lado A, então vai ser A quadrado vezes a altura, que também é A. Então vai ser A ao cubo, certo? Diagonal. Cuidado, não confunde com a diagonal da face. Diagonal do cubo é a sua aresta vezes raiz de 3, tá? Se você lembrar, Pitágoras aqui na face de baixo, tá? Na base, vamos dizer assim, e depois Pitágoras nesse triângulo que fica aqui ao meio, tudo bem? E aí você vai encontrar a diagonal do cubo, certo? Então essa parte muito importante. Paralelepípedo, mesma coisa, tá? Só que aqui a gente não tem as arestas todas iguais, eu tenho arestas que são diferentes. Área total, como que eu faço? Se é um paralelepípedo, a face da frente é igual à face de trás, a do lado direito é igual à do lado esquerdo e a de cima é igual à de baixo, tá? Então duas a duas elas vão ser iguais. Então eu já coloquei aqui, ó, calculei a área de uma delas, A vezes B, são retângulos, né? A da outra, A vezes C, e a da outra, B vezes C. E estou multiplicando por 2 aqui, certo? Porque eu vou ter 2 de cada, beleza? Isso é a área total. Volume. Volume é a área da base vezes a altura. Base, A vezes B. Altura, C. A vezes B vezes C, então. Certo? E a diagonal do paralelepípedo aqui, tá? A gente encontra da mesma forma que a do cubo, só que como tem as arestas todas diferentes, aqui eu vou ter o quê? Diagonal. Vai ser a raizona de A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado. Certo? Fechou? Aqui eu tenho essa diferenciação, então eu preciso lembrar desses dois. São prismas também, tá? Aqui eu coloquei outros 2 prismas importantes, tá? Quais são? Prisma hexagonal regular e prisma triangular regular, tá? Por que regular? Regular é a base dele que vai mandar. A base dele, então, vai ser um hexágono regular. A base desse vai ser um triângulo equilátero, né? Então, quando ele fala regular, quer dizer que o polígono da base é um polígono regular. O que eu tenho aqui? Generalizando, então, eu tenho o prisma, ele é composto por 2 bases, essa de baixo e essa de cima. Elas são idênticas, tá? Isso vai determinar o meu prisma. A de cima é igual à de baixo, tudo bem? Aqui também acontece, né? Eles são exatamente iguais. Como que eu faço aí, então? Área total. A área total é a área da superfície, então eu vou calcular a área das 2 bases, mais a área que está em volta, que a gente chama de área lateral, tá? Área das 2 bases mais a área lateral, beleza? Volume, área da base vezes altura. Sempre falou de prisma, área da base vezes altura, certo? E a área lateral? A área lateral são todos retângulos, né? Dá para perceber que são retângulos aqui. Como que eu faço essa área? Para ficar fácil, calcula o perímetro da base e multiplica pela altura. Qual o perímetro da base? Só somar todos os valores das arestas, né? Se ele é regular, todas são iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6A, né, que é o perímetro da base, soma todo mundo, e multiplica pela altura. Aqui, A e lá atrás A, 3As.
multiplica pela altura, você vai ter a área lateral. Tá? Coloquei só esses daqui, mas eu tenho infinitos prismas, tudo bem? Dependendo da quantidade de lados, de arestas da base, vamos dizer assim, tá? Do polígono da base, então eu vou ter um prisma diferente, tá? E a palavra regular vem na frente se ele tiver todas as arestas da base iguais. Beleza? Tranquilo? Próximo, os outros sólidos, tá? Eu tenho cone, cilindro e esfera. Tudo bem? O cone, o que a gente precisa lembrar? Ele tem a base circular, então tem um raio R, tem a altura H e tem esse segmento aqui que é a geratriz. Todo segmento que sai do vértice e chega lá na base, chamado de geratriz, certo? Cálculos que eu tenho, área da base, πr ao quadrado, é um círculo, tudo bem? Área lateral, πrg, preciso saber o G, preciso saber o R, e aí eu vou aplicar πrg, tudo bem? Área total, área da base, mais a área que está lateral, certo? Área da base a gente sabe, área lateral a gente sabe também. Então eu consigo aplicar isso, beleza? E o volume vai diferenciar um pouco agora. Ele continua sendo a área da base vezes a altura, só que aqui no cone a gente vai dividir ele por 3, tudo bem? Lembrou? Tá lembrando? Beleza. Cilindro, o que o cilindro tem de diferente? Ele tem uma base circular e uma outra em cima circular também, tá? E toda essa área lateral. Tem um raio, já que eu tenho base circular, e a altura dele. Área da base, πr ao quadrado, sem segredos, tá? Área lateral, toda essa lateral. Essa lateral a gente pode pensar em uma lata cilíndrica com um rótulo, por exemplo. Se eu tirar esse rótulo, ele forma um retângulo. Rótulo, retângulo, tá? Então, se é um retângulo, você vai fazer o perímetro da base vezes a altura, assim como eu fiz no prisma, tá? Perímetro da base vezes a altura. Perímetro da base é um círculo. 2πr vezes a altura. Belezeira? Tranquilo? Tá. Que mais? Área total. Área total seria base de cima, base aqui de baixo e a área lateral. Então eu tenho 2 vezes a área da base mais a área lateral, que a gente já viu. Certo? E para finalizar o volume, tá? O volume dele também vai ser a área da base vezes a altura. E acabou aqui. Tudo bem? Tranquilo? E para finalizar a esfera, tá? Esfera tem um raio R também, beleza? E aí eu tenho a área superficial da esfera, só a casquinha, vamos dizer assim, a casca dessa esfera. A casca dessa esfera eu calculo dessa forma, 4πr ao quadrado, tudo bem? 4πr ao quadrado. E depois outro cálculo que eu posso fazer é com relação ao volume. O volume da esfera seria toda a casca mais tudo que está dentro, tudo bem? Como que eu calculo? 4πr ao cubo agora, dividido por 3, tá? Não confunda as duas. 4πr ao quadrado, superfície. 4πr ao cubo, dividido por 3, é o volume dela. Beleza, pessoal? Só relembrando algumas fórmulas, tá? Para você ficar mais fresco na sua memória agora nesse momento, essa reta final. Certo? Próximo assunto, vamos lá. Pessoal, vamos finalizar então com chave de ouro. Qual assunto? Probabilidade, um assunto também muito temido. Mas vamos lá, o básico da probabilidade, eu quero que você saiba isso. Se você souber isso, você já vai conseguir desenvolver o seu exercício. Como? Espaço amostral, todos os resultados possíveis de um experimento. Eu chamo de realidade, você já vai entender. Evento, qualquer subconjunto do espaço amostral, eu chamo isso de sonho, tá? Então a probabilidade estuda o acontecimento de algum experimento, né? Como isso vai acontecer. Então eu tenho o espaço amostral, que é tudo que eu tenho, e o evento, que é um conjunto, né? Um subconjunto desse espaço. Exemplo, um dado de 6 faces, certo? Tenho lá o dado de 6 faces. Qual que é a minha realidade? Tudo que eu tenho no dado. Eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então eu tenho 6 possíveis casos. O total, essa é a minha realidade, tá? Sair um número par. Agora eu estou determinando uma coisa que eu quero. Eu quero que saia um número par. Sair um número par vai ser o meu sonho, então. É o que eu estou querendo que aconteça, tá? Número par eu tenho 2, 4 e 6. 3 casos possíveis. Tudo bem? Aí, como que eu faço esse cálculo da probabilidade? Cálculo da probabilidade vai ser o quê? Probabilidade do evento acontecer. Número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Ou simplesmente o sonho pela realidade. Tudo bem?
Exemplo, o número par lá que eu tinha falado. O dado. Se eu jogar um dado, a probabilidade de sair um número par. Eu tenho 3 casos que são pares entre 6 possíveis. Sonho pela realidade. Sonho pela realidade. 3 em 6, meio. A probabilidade de jogar um dado, tá? E sair um número par, então vai ser de 50%, meio. Falando em 50%, você pode colocar a probabilidade em porcentagem sim, tá? Lembra que a probabilidade ela varia de 0 a 1, nunca passa de 1, tá? E nunca é menor que 0. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima prova para vocês. Tudo bem? Até a próxima. Tchau.